Será que Jesus falou assim? Vou brincar, é uma brincadeira, brincadeira santa. Mas será que Jesus falou assim: rogai para que aquele dia não se dê no inverno? Por quê? Porque será que muita gente prefere ver televisão e comer pipoca? Será que é por causa disso? Será? Às vezes é, né? Será que ele brincou dizendo: rogai que aquele dia não sobrevenha no inverno? Estou brincando porque essa passagem falava sobre a destruição de Jerusalém, né? Mas a gente pode tomar para a vinda do Senhor também, não pode? Pode não, pastor? Pode, né? Porque será que ele falou para a gente orar a Deus que as adversidades não cheguem no inverno? Porque, né? Se a gente for olhar aqui, cadê a igreja, né? No verão está todo mundo aqui. Ah, não está também. No verão é tempo de praia, daí. Mas, né? E no inverno, por quê? Muito frio? Ah, Jesus amado. Capítulo 14. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca. Você já lembra de Herodes? Lembra, né? A fama de Jesus. E disse aos seus criados: é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Ó, a loucura da cabeça de João Batista. De Herodes. A loucura de Herodes. Olha a loucura de Herodes. Ele acreditava que João Batista tinha morrido já, aqui nessa parte. Ele achava que ele tinha encarnado em outro, né? Ou tinha ressuscitado e estava. Então, um homem totalmente louco que matou João Batista e agora era atormentado por isso. E daí, Mateus continua relatando, né? Por quê? Por que Herodes estava tão perturbado? Porque tinha prendido João e tinha maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, uma das poucas citações que a Bíblia tem de festa de aniversário. Tá bom? Às vezes alguém pergunta: festa de aniversário é bíblico? É. Cita aqui, ó. É de um pagão. Os pagãos tinham esse costume, principalmente, eles davam grande festa. Tem a festa de Assuero também, que era pagão. Então, mas só que a de Assuero era para mostrar todos os bens, né? Mas aqui é festa de aniversário mesmo, festa de Níver, do Herodes. Herodes era uma figura bem, assim, espalhafatosa, né? Bem, queria se aparecer, era uma pessoa mística, e era uma pessoa bem blasfema. Lembra que eu falei para vocês que Herodes era dessa região da Judéia, e ele era um traidor, né? Mas festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram
e anunciaram a Jesus. Então, capítulo 14 de Mateus nos mostra o fim de João Batista, ou seja, o fim do seu ministério. Que ministério foi o de João? Qual o ministério dele? O que ele fez? Preparou o caminho do Senhor. Com quê? Com pregação, só. Escute, não tinha cura, não tinha milagre, não tinha prosperidade, não tinha sinal. A única coisa que caracteriza o ministério de João era palavra. Só palavra e mais palavra, realmente só a Escritura. João foi o que viveu totalmente, somente as Escrituras, somente palavra, somente a palavra, somente a palavra. Mais tarde nós vamos ver que Jesus falou de João e disse que dos nascidos de mulher não houve alguém como João Batista. Espera aí, mas Elias, né? Quantos milagres a Bíblia relata sobre Elias? Quantos milagres a Bíblia relata que Eliseu? Quantos milagres Deus fez pela mão de Moisés? Só que Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve e não vai haver um profeta como João. Agora eu quero que você entenda, o que Deus estava dizendo é que realmente a sua palavra é mais preciosa do que qualquer sinal e prodígio. Escute, preste atenção, por que a palavra é tão importante? Porque nela nós encontramos a vida eterna. Porque Jesus disse, examinai as Escrituras, porque nela o quê? Nela o quê? Cuidais ter o quê? A vida eterna. Ele não disse, examinai os sinais e prodígios, examinai os dons, não, examinai as Escrituras. Por isso, Jesus disse que João era e é o maior profeta, mas ele deu para nós, vamos dizer, uma portinha, bem pequenininha, para a gente ser um grande profeta, ou um grande homem de Deus, ou uma pessoa de Deus. Jesus, ele deu uma portinha. Ele disse assim, mas se você quer ser igual a João, pelo menos parecido com ele, seja menor. Seja o menor de todos. Seja escravo, seja servo. Você quer ser igual a João Batista? Então seja pequeno. Seja escravo. Ele disse, mas aquele que for menor no reino de Deus, esse vai ser como João. Vai ser grande. Amém? Aqui em Mateus capítulo 14, então a gente vê a morte de João. E que morte? E que morte, vamos dizer, triste, de maneira, né? Aí de repente vem alguém e fala assim, nossa, mas cristão não morre de morte feia, né? Nossa, morreu num acidente, decapitado, não sobrou nada do corpo dele. Não, estava desviado. Estava em pecado. Com certeza, Deus pôs a mão, né? Com certeza, Deus pôs a mão, por isso que morreu de uma morte tão feia assim. Fulano morreu de câncer, lá estava magrinho, definhou, ficou tão feinho. Em pecado. Estava em pecado. Por isso que morreu dessa forma. Gente, preste atenção, João foi preso, degolado, entregue a sua cabeça para uma vadia, prostituta, para uma adúltera. A cabeça do profeta ali, na bandeja, para todos verem. E ali, o anticristo Herodes, né? Porque todos os Herodes foram anticristo, todos eles foram blasfemos e satânicos, mas ali,
na mão com a cabeça do profeta. Não tem essa. Uma coisa era certa, preste atenção. João Batista podia estar com a cabeça, Herodes com a cabeça de João Batista nas mãos, mas a cabeça de João Batista mesmo, já está, vamos dizer, simbolicamente com uma coroa de vida eterna. Então, Herodes achando que estava ganhando ali. Escute, o que nós aprendemos nisso? Muitas vezes, querido, o inimigo parece que ele ganha, né? Acontece coisas na nossa vida que parece que o inimigo está ganhando. Parece que o inimigo está conseguindo. Parece que o inimigo... Nossa, meu Deus, mas cadê Deus que não acontece nada na nossa vida? Parece que o inimigo... Parece. Mas uma coisa é certa. A batalha, a guerra não terminou ainda. As batalhas, às vezes, a gente perde uma. Não é bom, né? Os jovens, as mulheres aprenderam, né? O bom é que a gente vença todas as batalhas. Mas se a gente estava vencendo uma, perdendo uma, vencendo uma, perdendo uma, agora nós já aprendemos que temos que vencer todas, porque nós somos mais que vencedores. Então, olha, preste atenção, ainda que Herodes parecia estar ganhando, não, a vitória foi de quem? De João Batista. Porque a partir do momento em que ele expirou, a partir do momento que ele deu o último suspiro, a partir do momento que ele respirou pela última vez, depois da sua morte, nunca mais o diabo pode tirar de João a vida eterna? Não. Agora diga para mim, ele morreu de que maneira? Morreu glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus. Ele morreu por uma causa. Ele morreu porque ele condenou o adultério, ele morreu porque ele condenou o pecado, ele morreu porque ele condenou a mentira, ele morreu porque ele condenou. Você está disposto a morrer? Todos os dias? Você está disposto a morrer pelo nome de Cristo? Será que muitos hoje já têm abandonado? Ontem o Abner pediu para eu analisar uma revelação, né, assim, tal, uma pregação. E eu falei para o marido, falei assim, marido, não existe, biblicamente não existe o anticristo escatológico. João foi bem categórico. Quem é o anticristo? Eu já ensinei vocês na vigília. Quem é o anticristo? Quem é a igreja? Quem João diz que é o anticristo? Quem? Todo aquele que se opõe a Cristo. Ele diz, filhinhos, já é a última hora e o anticristo já está aí. Não existe um anticristo, um único anticristo que vai vir. Todos se têm feito anticristo. Desde lá, desde Satanás, desde o querubim ungido, desde ele para cá, todos que negam a Cristo e negam o poder de Deus têm se feito anticristo. Só que tem um detalhe, aqui Herodes era a favor de Cristo? Não, era o anticristo. Mandou degolar João, porque João condenou o seu pecado, condenou o adultério, condenou a promiscuidade. E Deus falava no meu coração, eu tenho treinado, sim, uma família e um pequeno rebanho, bem pequenininho, para perseguição que não está por vir, já veio, já está aqui. Diga para mim, não, diz para mim se essa comunidade não é perseguida. Diz para mim se essa comunidade é amada, cheia, transbordando, que vem gente de todo lugar para ouvir essa mensagem. Nem os daqui não querem vir, porque está frio demais. Além de estar frio, ainda ouvi a pastora falar, pelo amor, fica em casa mesmo.
Vamos assistir aí a novela, o filme, que é melhor. Escute, preste atenção. Isso é perseguição. Mas como Deus tem falado para eu preparar a igreja? Com lutas, com armas, com esconderijos subterrâneos? Não, escute, você sabe como que você vai vencer a perseguição da igreja? Sabe como que você vai vencer a perseguição do anticristo? Vencendo o pecado primeiro. Se você vencer o pecado, você vence o anticristo. Se você vencer o pecado, mas quem vence o pecado em nós é Cristo Jesus. Então, se Cristo Jesus estiver em você, então você vence o pecado e você vence o anticristo. É João. Mas está disposto a morrer pelo nome de Cristo? Se alguém falar para você, sabe, às vezes a pessoa fica esperando, isso é uma história muito estranha, eu falo sempre lá em casa, eu acho muito estranho, porque é mais forte do que isso. Nega Cristo, eu corto seu dedo, nega Cristo, eu vou enfiar uma agulha bem embaixo da sua unha. Mas todo dia o anticristo está dizendo para você, negar Cristo. Nega Cristo. Não, mas eu gosto muito disso. Não dá para negar. Escute, nós negamos Cristo com as nossas atitudes todos os dias. E, preste atenção, e o anticristo está ganhando. E o povo não está nem vendo. Até os teólogos estão esperando esse dia do martírio. E você nega Cristo quando você abre a telinha lá do seu computador. E você nega Cristo quando você mente. E você nega Cristo quando você peca. E é sorrateiramente. É disfarçado de gorro na cabeça. De coisas boas. De capa preta. Escute, preste atenção que muitos esperam esse martírio. Presos. Não, negue a Cristo, senão você vai perder seu emprego. Mas espera aí, é muito mais forte que isso. Escute, eu não estou condenando, viu? Longe de mim tal feito. Se alguém teve alguma revelação que isso vai acontecer, eu também tive. Eu já vi, lembra, eu já disse isso para vocês, já não falei? Que Deus me deu uma revelação de águas que inundavam a terra como um tsunami. E Deus falava que era uma perseguição, uma luta terrível que o mundo iria passar. Não está acontecendo? Está. Vai acontecer mais? Vai. Mas preste atenção. A perseguição da igreja começou no jardim do Éden. O anticristo se manifestou e tem se manifestado todos os dias, buscando quem ele possa tragar. João Batista morreu, literalmente, perdeu a cabeça. Mas muitos têm morrido também, só que não como João Batista. Tem morrido por quê? Porque tem negado a Cristo. E tem morrido para Cristo. Mas também muitos têm morrido como João Batista, não perdendo a cabeça, mas perdendo a graça. Como assim? Nossa, ai que menino chato. Nossa, aquela Juliana, depois que ficou crente, ficou uma chata. A gente perde amigo, né? A gente perde posição, a gente perde, né, simpatia, né? Você perde o quê? Família. Quantos aqui já perderam família por causa do nome de Cristo? Levanta a mão, pode levantar. Perdeu família. Como assim, Mateus? Sua família somos nós, menina. Como perdeu a família? Quem que te persegue? Suzana. Levanta o dedo.
Mas quantos aqui perderam família? Né? Levantaram a mão e Mateus faz graça. Mas quantos? O pai, a mãe, irmão, já não é mais a mesma coisa. A sogra, o sogro, o vô. Quantos, eu falo assim, quantos aqui, né? Nem passa semana, passa meses, a família não está nem aí. Passa dias, nossa, nem liga para saber, né? Como que está? Porque não interessa. Agora, diga para mim, vale a pena perder a família, perder os benefícios, perder amigo, ser onde você trabalha o chato, o quadrado, o que não faz nada, o que não bebe, o que não fuma, o que não faz algazarra, que não vai para a balada? Vale a pena por Cristo Jesus? Claro que vale, mas diga, você não está morrendo, perdendo a cabeça? Está perdendo a cabeça. Mas não é muito, irmãos. Não são muitos que estão dispostos, não. Escute, eu sempre falo para os meus filhos e vou sempre falar e falo para vocês. Se o mundo estiver passando a mão na sua cabecinha, viu? Se tivessem, nossa, como você é legal. Nossa, como você é bacana. Não, se não é aquele crente chato. Cuidado. Cuidadinho, viu? Nossa, pastora, agora você me deixou assustar. Cuidadinho, cuidadinho. Bastante cuidadinho. Filho, é sim. Se o mundo está achando você legal demais, é porque você está parecido com ele. Nossa, então eu tenho que ser aquele chato mesmo de galocha? Melhor que sim. Escute, Bruno, fala para mim, como será que Herodes convidaria João Batista para o aniversário dele? Não, ele chamou para matá-lo. Se o mundo está te convidando para os aniversários, para os casamentos, para as festas, cuidado. Não, casamento ainda não, né? Casamento. Mas mesmo assim, viu? Cuidado. Cuidado para os jantares, né? Nossa, eu faço questão da tua presença. Você é um crente diferente. Cuidado. Deixa eu te perguntar, Acabe convidaria Elias para um jantar? Jezabel. Jezabel chamaria, porque Elias devia ser rachadão, bonitão. Chamaria. Será que chamaria? Cuidado, irmão. Cuidado. João Batista não foi chamado para o aniversário de Herodes para ele. Tipo assim, ó. Vai lá, eu quero que você ore no meu aniversário. Ai, Jesus amado. João Batista foi lá para orar. Cuidado, irmão. Cuidado. Eu estou falando de uma experiência própria minha. Quando eu era muito chamada para altas festas da sociedade aí, eu comecei a olhar e falei, eu acho que eu estou um pouco parecido com esse povo. Não está dando, não tá bom não, tá ruim. Aí quando eu comecei a aceitar os convites e falar a verdade, daí já os convites foram diminuindo, né? E agora, hoje em dia, diminuíram de vez, né? Hoje eu não sou chamada para nada, para nada. Para nada. Graças a Deus, só para os chabares da igreja aqui. Só para os casamentos da igreja. Os meus amigos são vocês. O mundo me aborrece. Escute, você sabe o que é a palavra aborrecer no original? Quem sabe? Fala alto. Odiar. O mundo odeia a gente. Herodes odiava João Batista, porque ele dizia, é pecado. O que você está fazendo é pecado. Onde ele encontrava João? Eu fico imaginando, né? Por acaso, Herodes deu uma passeadinha lá no deserto, ele olhou, é pecado. O que você faz é pecado. Amém? E assim, João morreu. Seus discípulos o sepultaram e mandaram notícia para Jesus. Imagino como Jesus deve ter ficado triste. Era primo de segundo grau, né? Mas não era nada esse laço. Era realmente a história de João Batista. A história de um homem que pregou no deserto somente as Escrituras, somente a palavra. E ele foi
colocado por Jesus como o maior profeta de todos os tempos. Não precisa, querido, sinais e prodígio para você ser grande. A palavra em si, ela é poderosa e tremenda. Mais uma vez, nós aprendemos que os sinais, eles acompanham os que creem. Eles não são primordiais, eles acompanham aqueles que creem. E se Deus quiser fazer sinais, o mais precioso que é? A palavra de Deus. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, volte um pouquinho. Aqui, João está vivo ainda, não morreu, porque a palavra, a Bíblia, ela não está em ordem cronológica. Mas preste atenção, né? Nós já falamos da morte dele, mas encerrando a vida de João Batista, que nós já falamos umas 3 quintas-feiras sobre isso, mas só para citar, no capítulo 3, no verso 13, veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, assim que foi batizado, e hoje nós vamos falar um pouquinho do ministério dele, vamos começar o ministério de Jesus. Aqui começa o ministério de Jesus. A partir do momento que ele é batizado, então começa o ministério dele. Amém? E eu vou ficar com o ministério de Jesus lá em Lucas, começar o ministério de Jesus lá em Lucas, porque Lucas é mais detalhista, né? Eu já falei isso para vocês, e nós vamos abrir em Lucas. Abra então no Evangelho segundo escreveu Lucas. Agora, João Batista, né, já passou, e agora começa o ministério de Jesus. Então, primeiro o ministério de João Batista, o ministério da pregação e o ministério de Jesus. Capítulo 4 de Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, assim que ele passou pelas águas, assim que ele cumpriu a ordem, ele foi, ali no mesmo momento, cheio do Espírito Santo. Deus abriu os céus, mostrou para todos que estavam ali, alguns viram, alguns achavam que era um trovão, e alguns entenderam a voz dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o que aconteceu? Foi cheio do Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo o levou ao deserto. Escute, preste atenção no que Deus vai falar com você. Por que que muitas vezes nós achamos que deserto é o diabo que leva a gente, né? Eu já ouvi muitos irmãos falar: gente, eu estou num deserto terrível, Satanás me armou um laço, Satanás me pôs... Não, amado, se você é do diabo, então foi ele que pôs você mesmo. Mas se você é de Deus e você está no deserto, foi Deus que te levou para o deserto. Aí você pode cantar aquela música, né? Você me leva ao deserto para falar de amor, né? Então, daí sim, agora, pelo amor de Deus, cristão não é levado para o deserto pelo diabo, por favor. Entenda, deserto é lugar de tribulação, deserto é lugar de calor, deserto é lugar de Deus falar com a gente. Deserto simboliza luta, perseguição, deserto simboliza solidão, deserto simboliza estar sozinho. Deserto simboliza luta.
Aí, Lucas escreveu bem claro, e Jesus, estando cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto pelo próprio Espírito. Vem cá, preste atenção. Quando acontece uma coisa super boa na vida da gente, quando Deus vem e visita a gente com uma bênção, quando Ele enche o nosso coração do Espírito Santo, e quando parece que a gente está tão santo, não 3 vezes santo, mas quando parece que a gente está santo, quando a gente está santificado, nossa, quando a gente está power, cheio do poder, igual aquele irmão, né? Power, receba power, né? E você está cheio de power, quando tudo parece, né? Nossa, que tremendo, eu estou super crente, vem o deserto. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus fala assim, a Anaíra está power, nossa, está crentona, está lenta, jejuando, vamos lá? Vou levar você para o deserto. É Ele quem nos leva. Para quê? Para ver se nós estamos power mesmo, para ver se a gente está cheio do poder mesmo, para ver se nós estamos firmes mesmo. Escute, deserto, lugar de provação, lugar de Deus nos moldar e ver se realmente nós estamos cheios do Espírito Santo. Escute, preste atenção, muito deserto acaba com o Espírito Santo dos crentes, assim, tipo, em 2 tempos. É porque daí não estava cheio nada, né? Estava se achando cheio. Mas preste atenção, muito deserto acaba com os fervor de muito cristão. Muito cristão no deserto, Deus olha e fala, era fogo de palha só, né? Pulou, dançou, chorou, cantou, vibrou, disse que o Senhor é Deus, chorou, disse te amo Jesus, mas quando entra no deserto, o fogo apaga. Era fogo de palha. Eu não sou contra, vocês sabem disso, eu sou a primeira chorona, a primeira pentecostal, a primeira barulhenta, que mais grita, que mais chora, que mais pula. Mas preste atenção, no deserto, o coração e a alma tem que continuar cheio do Espírito Santo. Não é porque está no deserto que Jesus ia deixar de ser cheio. É no deserto que sabemos se nós estávamos cheios ou se estávamos vazios, ou se aquilo tudo era só empolgação. Então, no culto, no avivamento, no cantar, lá na igreja do amigo, lá está todo mundo vendo, então eu estou cheio. Mas quando chega a hora de Deus mostrar, né, de eu mostrar para Deus que eu sou grata a Ele, tanto no dia bom como no dia mau, aí eu fico vazio. Escute, preste atenção, Jesus continuou cheio do Espírito Santo, mesmo no deserto. Preste atenção que no deserto, 40 dias, e leia comigo, por favor, bem alto, vamos lá? Vamos lá? Tem gente que acha assim, que ele ficou lá 40 dias jejuando, 40 dias lá de boa, e, né, jejuando e passeando e conversando com as serpentes no deserto e brincando lá com os bichos, porque ele era Deus e nada o afligia. Escute, o que está escrito, o que João falou? Tem gente que acha assim, que ele jejuou 40 dias e quando terminou o jejum, o diabo veio atormentar ele. Ele ficou 40 dias no deserto e os 40 dias ele foi atormentado. E os 40 dias ele foi tentado. E os 40 dias sem folgar um. Escute. Ele ficou 40 dias sem comer, 40 dias sem beber e 40 dias sendo tentado pelo diabo. Às vezes a gente passa, né, um dia com luta, com tentação e já recua.
E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e não bebeu coisa alguma, e terminando, aqui não fala bebeu, é lá em Mateus que fala, e terminando eles, teve fome. Dá a entender, assim, que os 40 dias que passa, ele vai suportando a fome. A fome vem, mas não com fúria. Então, preste atenção, que foram 40 dias de tentação. E muitas vezes nós passamos um dia de tentação, 2 dias de tentação, no terceiro dia cai. Não aguenta. Mas ele não. Ele passou os 40 dias, e quando a fome apertou, preste atenção, quando a fome dele passou dos limites humanos, aí que Satanás veio com toda a fúria sobre ele, que era o último dia. Preste atenção que nós vamos aprender junto. Aqui começava o ministério dele, entenda, um ministério poderoso primeiro sobre Satanás. Por que Deus permitiu Jesus ser tentado? Por quê? Porque o Senhor Jesus estaria ali, é como se ele estivesse selando o seu ministério, selando o seu ministério, o seu domínio próprio, o fruto do Espírito, como se ele estivesse selando, olha, Satanás, eu te dominarei durante todo o meu ministério, eu vim para te derrotar. A palavra de Deus diz isso. Para isso Cristo veio em carne. Para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Entenda, querido, quando Jesus ficou 40 dias no deserto, todos os 40 dias Satanás não deu um dia de sossego para ele. Todos os dias o tentando. Ele estava mostrando para mim e para você que sobre Satanás Jesus tem domínio. Ele tem poder. Porque ele veio para isso, para destruir as obras de Satanás. Então escute, se Satanás tem te tentado, se Satanás tem estado todo dia te atormentando, então chama Jesus para te ajudar. O nome dele tem poder, usa o nome dele, chama o Senhor, clama por ele, fala, Senhor, olha o que Satanás, eu não estou conseguindo, Senhor, vencer, me ajuda a resistir o mal. A Bíblia diz assim, olha, preste atenção, sujeitai-vos a Deus, primeira coisa. Segundo, resisti ao diabo. Terceiro, ele fugirá de vós. Eu citava hoje para a Suzana a palavra de Deus, quando o Senhor falava com Josafá ou com Asa, nós vimos dois, né? Mas com o rei Asa, quando Deus falava com o rei Asa, e ele dizia assim para ele, que o Senhor, ele fez uma oração maravilhosa, né? Maravilhosésima essa oração do rei Asa, ele dizia assim, Senhor, nada é para ti ajudar, tanto o fraco como o forte, como aquele que tem força, como aquele que não tem, nada é para te ajudar, tanto o miserável, pobrezinho, como o poderoso, rico, que tem um monte de coisa, nada é para ti, o Senhor pode tudo, mas para que Deus ajudasse a Asa, foi necessário uma coisa. Deus mandou o profeta olhar para ele e dizer assim, Asa, eu vou te ajudar, eu ouvi sua oração, contra o seu inimigo, mas ele disse uma coisa, ele falou, esforçai-vos e tirai do vosso meio as abominações, então eu te ajudo. Preste atenção que Deus falou para Asa assim, Asa, eu vou te ajudar, mas se esforce e tira as abominações. Então eu disse para Suzana, preste atenção, a peleja não é nossa, é de Jeová, a guerra é de Jeová, só que Ele manda. Para eu conseguir vencer as batalhas, é necessário uma coisa, eu me esforçar e eu tirar as abominações do meio, porque não tem como Deus te dar vitória, irmão. Escute, preste atenção que ele diz, se sujeite a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É obedecê-lo, é fazer o que Ele manda, tá bom,
bem que eu não entendo o porquê, mas estou fazendo. Sujeitai-vos a Deus. E depois o que ele fala? Você resiste ao diabo. Essa juventude toda aqui, ó, mexe, vira e mexe, eles vêm perguntar para mim: pastora, como a gente não cair no pecado de novo? Diga não. Ou você ama mais a prostituição do que Deus, ou você ama mais a mentira do que Deus, o vício do que Deus. Ah, mas o prato apareceu ali na minha frente. Diga não. É só dizer não. Se você não diz não ao pecado, é porque você ama mais o pecado do que a Deus. Mas não é fácil dizer não. Mas se Cristo estiver em vós, e as palavras dele estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. O que você pede? Senhor, me ajuda. Agora, me ajuda, porque eu vou dizer não. Esforçai-vos e tirai todas as vossas abominações. Tira do meio. O que é abominação? Pecado. Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Mas se você se esforçar. E é nessa hora que eu vejo que a soberania do Todo-Poderoso, além de Ele ser misericordioso e bom, Ele nos dá a oportunidade de ter participação em tudo. Nós temos participação. Entenda. A soberania de Deus não isenta, não nos isenta de responsabilidades. Por isso, o profeta veio até Asa e disse: esforçai-vos. Escute, Jesus foi levado ao deserto para aniquilar a obra de Satanás, para mostrar para mim e para você que é possível vencer a tentação. Mas é possível vencer a tentação como? Nele. Ele venceu, você também vai vencer. 40 dias sendo tentado. 40 dias sendo tentado. Escute, 40 dias dizendo o quê? 40 dias dizendo o quê? Não. 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 O demais da tentação de Jesus, você sabe disso. Esses 40 dias não é narrado por nenhum evangelista. O último dia é narrado por Mateus, Marcos e Lucas. Mas o último dia não foi diferente dos 39. Como que Jesus venceu a Satanás? Pela palavra. Quando o diabo vem e te apresenta o pecado, você diz: está escrito. O que está escrito? Não é? O que está escrito. Jesus venceu a Satanás pelo poder da palavra. Nós vamos só ler para encerrar. Mas você vai ver. Você já sabe disso. Amém? E disse-lhe o diabo: se és tu, filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Onde está essa palavra? Jesus sabia que estava onde? Onde será que está essa palavra? Deuteronômio. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Olha que mentiroso do inferno. E dou a quem quero. Ele estava mentindo, né? Ele não tem nada. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse o quê? Porque está escrito. Onde está escrito? Deuteronômio. Levou também
a Jerusalém e o colocou no pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui também, porque escrito está: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Satanás conhecia as escrituras também? Conhece também? E onde Satanás leu isso? Onde ele leu isso? Escute, Satanás era um músico. Onde ele leu isso? No livro dos Cânticos, nos Salmos. Acho que era o livro que Satanás mais gostava antes, né? Estou brincando, isso é brincadeira. Ele não gosta de nada que é de Deus. Não, mas presta atenção, parece coincidência, não parece? Mas como que ele cita um salmo para Jesus? Lógico, músico. Satanás deixou de ser músico? Com certeza não. Então, cuidado com as músicas que você ouve, viu? Aqui eu luto muito com isso, né? Tem umas pessoas assim que acham que tem que escutar a música para ser bom, né? Música mundana para ser bom. Vai escutando música mundana, vai escutando música mundana para estudar. Faz de conta que não escuta mesmo, é assim. Isso não me pertence. Irmãos, eu não vou voltar atrás. Não vou. Não vou. Satanás tem os seus. Escute aqui, queira você aceitar ou não. Se não é de Deus, é do diabo. Se a música não é cristã, é de Satanás. Pode teólogo, quem quiser falar, eu vou continuar com a revelação que me foi dada em 1991. Quando o diabo foi e colocou as músicas dele para eu ouvir. E ele disse para mim que agora eu não ouvia mais as músicas dele. Não tem essa, querido. Eu falo para esse menino: quer ser bom? Dobra joelho. Quer ser melhor músico da face da terra? Quer passar na faculdade de música? Quer passar no concurso? Ora! Pede para Deus. Não é escutando gente blasfema. Ah, mas é o Tom Jobim, né? É o Caetano, sei lá, é o das quantas. E eles manjam muito de violão, não sei o quê. Se converter. Vai receber a palavra, vai orar. Pastor, eu preciso estudar, né? Lá, porque, nossa, esse guitarrista tem uns arranjos. Dá até preguiça de ensinar. Eu não ensino, não. Dá preguiça. Você sabe preguiça? Daquela preguiça de babá? Quando eu começo a ouvir, quando eu começo a ouvir Lucas, Tiago falar comigo, eu falo para eles: quer apanhar? Dá preguiça. É o Lucas dá risada. Pastora, nem para estudar. Não sei se Isaac também. Como Isaac é quietinho, ele nunca veio perguntar para mim se ele pode escutar música mundana para estudar. Como ele é muito quietinho, eu não sei. Mas Lucas, Tiago, quer ver quem mais? Abner. Essa turma dá canseira na gente. Agora o Abner, falar ele não fala mais, porque eu já esculhambei tanto. Mas é interessante, presta atenção. Ninguém presta atenção nisso. Jesus está lá na lei, né? Deuteronômio. Vem Satanás, vem com música. Ué, mas não está escrito? Aí Jesus olha para ele e fala assim: está escrito também: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás.
volta ele para a lei. Volta ele para a lei, porque ele é aquele que sabia que a lei nunca o deixaria tropeçar. Então o diabo foi embora e nunca mais voltou para tentar Jesus. É assim que está escrito. Lê comigo, por favor, verso 13. E acabando o diabo, ausentou-se. Sabe quando que Satanás vai nos abandonar de vez, parar de perturbar? Só quando ele for aniquilado. Ausentou-se de Jesus por um tempo. Você quer ter paz? Aqui não é lugar de paz. Aqui é lugar de guerra. Escute, nós não temos sossego na guerra. É dia e noite, é noite de... Pode estar chovendo, pode estar nevando. O diabo não vai parar de guerrear só porque está frio. Mas o cristão para de adorar só porque está frio. Ele deixa de fazer as coisas de Deus só porque está frio. Ele prefere dormir porque está frio. Escute, mas Satanás não há trégua para Satanás. Ele se ausenta às vezes por um tempo. Mas ele vai, sabe o que fazer? Você sabe o que ele vai fazer? Ele não é a mente dessa guerra? Quem já aprendeu aqui, ele é a mente, não é? Então sabe o que ele vai lá? Ele vai, se une com seus demônios e forma uma nova estratégia e vem com contra-ataque. Quem que venceu nessa batalha? Quem venceu? Jesus. Então ele foi lá, como derrotado que ele é, fez uma outra estratégia e veio depois para cima de Jesus de novo. Só que preste atenção, assim é conosco. Nós vencemos uma batalha. Você acha que o diabo vai ficar contente? Você acha? Falei isso. Nossa família teve uma reunião tão bonita esses dias lá em casa, um sábado passado, e eu falei isso para a Suzana e para o Mateus. Aí Satanás olhou, falou: nossa, que linda, vou aplaudir. Xili bababai. Falou em línguas até. Não, ele olhou aquilo, ficou com tanto ódio, foi lá no deserto, foi lá nas profundezas do reino do norte, buscou um monte de demônio e falou: vamos agora contra-atacar. Escute, é sempre assim. Quando recebemos uma vitória, quando recebemos uma bênção, uma libertação, quando recebemos algo e ficamos cheios do Espírito Santo, o diabo, o inimigo, não gosta. E ele vai e faz estratégias, e vai, se assenta com seus demônios e programa um contra-ataque contra você. Por isso, irmão, por isso, querido que está aqui, preste atenção, é necessário que você fique atento ao contra-ataque. Depois de uma vitória, Alessandra, não vá sentar no coqueiro lá na rede tomar coco. Não faça isso. Não se assente na sombra. Depois de uma vitória, não fique assim, sabe? Como diz a vovó. Depois de uma, ela dá risada. Não fique assim no frozô, não. A avó que fala isso, não sei o que é isso. Toda frozô, não sei o que é isso. Depois de uma vitória, continue o jejum, continue a oração, continue a leitura, continue no propósito. Depois de uma vitória, Satanás vai vir contra você. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, daí você vai ficar do jeito que eu ensinei o pessoal: uma vitória e uma derrota, uma vitória e uma derrota. Era assim com Jesus? Nunca. Jesus conhecia bem seu inimigo e conhecia-se a si mesmo. Então ele sempre teve vitórias. Nós podemos ser vitoriosos todas as batalhas. Basta não afrouxar.
Acho que é isso que a mãe queria dizer. Não afrouxe, porque ainda nós temos que correr com cavalos. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite fria que a gente conseguiu vir e conseguimos ficar, né? E conseguimos ouvir a palavra. E a Naíra hoje nem cochilar, não cochilou. Glória, vitória. Coisa linda. Ela tá lutando ali, mas venceu. Vamos ver a Heleninha, né? Vamos ver a Helena Pititica. Se vai ser dorminhoca. Tomara. Até ela atingir os 5 anos de idade. Tomara que ela seja dorminhoca. Olha aí, irmão, de coração, olha para quem está do seu lado, diga para ele: não afrouxe depois de uma vitória. Vamos orar? Vamos? Fala para o seu irmão, vamos continuar orando. Diga para ele: se você não tiver com coragem, eu te ajudo. Amém. Não afrouxe depois de uma vitória. Assim começou o ministério de Jesus. Um ministério vitorioso lá na cruz. Senhor, obrigada por esse ensinamento. Obrigada por essa palavra tão bendita, tão linda, tão preciosa. Jesus, obrigada por nos ensinar que somos mais que vencedores. Obrigada por essa palavra tão bendita que nos deste, Senhor. Assim como Jesus venceu na cruz do Calvário, assim nós venceremos também. Assim como Ele venceu Satanás ali no deserto e todos os dias da sua vida, assim nós queremos também vencê-lo, Pai. Nos faz vencedores. Não deixa os teus filhos desanimar logo após uma vitória. Deus, muitas vezes nós perdoamos e logo depois somos tentados a não perdoar de novo. Muitas vezes nós amamos, alcançamos bênçãos, nos libertamos de algum vício, de algum pecado e logo depois somos tentados a cair no outro. Mas Deus nos ajuda a perseverar como o Senhor perseverou. E ensina os teus filhos, Pai, que o inimigo não fica feliz com a vitória. E logo depois ele tenta a nossa carne. Foi assim que ele fez com Jesus. 40 dias ele tentou. 40 dias ele se livrou. Mas no último ele veio, o Senhor Deus, da maneira mais sorrateira. Ele veio com um contra-ataque, usando a palavra, usando coisas carnais. Pai, assim abre o entendimento do teu povo, que depois de uma vitória, Senhor, Satanás não vai vir com coisa pequena, ele vai vir com coisa grande, e de maneira bem sorrateira, de maneira bem astuta, nos apresentando coisas que parecem que nos vão fazer mal, mas vão, Senhor, se nós cedermos, pode custar nossa vida. Por isso, Espírito Santo, dá força aos teus filhos, dá graça aos teus filhos, para reconhecer a astúcia de Satanás, e não afrouxar depois de uma vitória, mas continuar firme, constante, sempre abundante, em perseverar na oração, no jejum, na palavra, e não desanimar, não dormir, não tosquenejar. Essa é a minha oração, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Puxa-me pra perto, leva-me mais fundo, eu quero conhecer teu coração.
Teu amor é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Amém. Se nós conhecermos o coração do Senhor, com certeza conheceremos toda a sua vontade. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Que o Senhor puxe você para perto dele todos os dias da sua vida.